Oi pessoal! E como vocês sabem, na semana passada nós fizemos uma enquete perguntando para os nossos seguidores qual seria o assunto que eles gostariam de rever nos nossos vídeos. E o assunto mais votado foi sobre as doenças felinas. Como eu disse, eu separei 3 importantes doenças que só acometem os gatos para a gente falar durante essa e as próximas semanas. Nós vamos começar falando sobre a FeLV, a leucemia viral felina. Essa doença ela ocorre em todo o mundo, mas infelizmente, ao contrário do que acontece nos outros países, que a doença já está relativamente mais controlada, no Brasil essa doença só vem crescendo. Essa doença ela é transmitida por um retrovírus e da subfamília Oncornaviridae. Quando a gente fala de onco, a gente se lembra de tumores, de oncologia, e é exatamente isso que o vírus é capaz de fazer. O vírus ele pode invadir a medula óssea do gato, fazendo com que as células que são produzidas pela medula, como as hemácias, as células de defesa, os leucócitos, sejam produzidas em menor quantidade, ou seja, não sejam produzidas, ou no caso da leucemia, pode fazer com que essas células sejam produzidas de uma forma exacerbada. Mas o vírus, quando a gente fala em câncer, em leucemia, ele também tem a capacidade de desenvolver tumor em qualquer lugar do corpo do animal, mas principalmente nos órgãos linfóides. Por isso que a gente associa muito os linfomas à doença aos gatos portadores desse retrovírus. Então, pessoal, antes da gente falar sobre os sintomas, os sinais clínicos da doença, vamos entender como que o gato adquire essa infecção. Vai ser de outro gato contaminado, tá? O vírus, se o gato é portador do vírus, se o gato tá doente, ele vai ter muitas partículas virais, principalmente na saliva, mas também nas fezes, na urina e no leite materno. A mãezinha grávida, ela transmite o vírus para os filhotes já no útero, mas a gente tem que se lembrar que às vezes a gente coloca filhotinhos órfãos com alguma mãezinha que está amamentando. E se essa mãezinha é portadora do vírus, ela pode também estar transmitindo o vírus para esses filhotes. Mas basicamente o vírus é transmitido principalmente através da saliva, mas é um vírus que vive muito pouco tempo no ambiente. Então ele é basicamente transmitido para gatos, entre gatos que têm o contato contínuo, aqueles gatinhos que estão sempre usando a mesma vasilha de água, o mesmo comedouro, e muito mais comum, através da lambedura mútua, aqueles gatinhos que estão se higienizando. Por isso que a FeLV é conhecida como a doença dos gatos amigos. Então tá, pessoal, como que eu vou saber se meu gato tem a doença ou não? Primeira coisa, tem que testar. Existem vários testes disponíveis no mercado. Normalmente são feitos testes de triagem, um teste ELISA, que é o que a gente usa aqui na clínica. Existem outras técnicas, mas a gente confia mais no teste ELISA de um laboratório de referência, que é o laboratório da AIDE. Mas é importante saber que quando eu faço o teste, no caso da FeLV, eu estou identificando o vírus no sangue do animal. Se esse gatinho contraiu o vírus há menos de uma semana, eu não tenho partículas virais o suficiente para detectar o vírus naquela amostra de sangue. Portanto, a gente sempre retesta esses animais depois de 60 dias. Se eu testo um gatinho e dá positivo, também é indicado eu retestar esse gatinho depois. O que eu sempre digo, nunca condene o seu animal porque ele deu positivo num teste de leucemia ou de AIDS felina, que a gente vai falar na próxima semana. Porque uma vez que o vírus entrou no organismo do gato, a gente tem basicamente ele se desenvolve de 3 formas. Ou o sistema imune do gato é muito bom e logo que ele adquire a infecção, o organismo consegue eliminar esse vírus de forma completa, e aí quando a gente retesta esse gatinho, pode ser que eu tenha um resultado negativo.
Mas o que é importante é a gente não contar muito com isso, tá? Pode acontecer o que a gente chama de infecção abortiva. O animal tem um sistema imune tão bom que ele elimina o vírus e aí esse gatinho está livre da infecção. Mas infelizmente isso não é muito comum. Também existe a possibilidade do vírus se espalhar pelo organismo, até mesmo invadir a medula óssea, mas o gato tem um sistema imune que é muito bom. O sistema imune segura esse vírus de forma que ele não consegue se replicar, se multiplicar de forma eficiente e não leva ao desenvolvimento, né, dos sintomas. Isso é o que a gente chama de infecção regressiva. Esses gatinhos eles vão testar positivo, mas não necessariamente se o sistema imune estiver bom, ele vai desenvolver a doença. E tem também aqueles gatinhos que infelizmente é o que é mais comum na clínica, quando a gente recebe o animalzinho que já está ou com um quadro de leucemia, esses animais já chegam com imunossupressão, com baixa nas células de defesa, ou esses animaizinhos já estão com um quadro grave de anemia ou já tem um linfoma avançado. Esses animais a gente sabe que o sistema imune não foi tão bom em segurar a replicação viral e esse vírus está causando problemas. O gatinho que tem infecção regressiva, se o sistema imune dele é bom e não deixa que o vírus esteja causando problema. Mas esse gatinho, se sofreu uma imunossupressão, esse vírus ele pode se replicar e aí uma infecção que seria regressiva, ela pode se tornar uma infecção progressiva e esse gato vir a desenvolver a doença. Um gatinho que tem a felve desenvolveu sintomas, o que é mais comum? Se ele está desenvolvendo um quadro de leucemia, essa medula óssea ela não está trabalhando mais. Esses gatinhos normalmente eles têm um quadro de anemia grave, não são anemias leves, é aqueles gatinhos que vão chegar precisando de uma transfusão. E o que é importante? A gente até pode fazer transfusão, mas a transfusão não vai resolver muita coisa, tá? Porque a medula óssea já não trabalha mais. No caso, esse gatinho teria que estar recebendo transfusões subsequentes para a gente oferecer, né, hemoglobina, oferecer um sangue para esse organismo continuar trabalhando. E esses gatinhos, normalmente, eles acabam vindo a óbito ou sendo eutanasiados pelas consequências de uma anemia, de uma imunossupressão. Se tem anemia, não tem oxigenação dos órgãos. E o rim é o primeiro que sofre. E esses gatinhos, normalmente, vão desenvolver aí uma insuficiência renal, porque as células renais, se elas não são oxigenadas, elas acabam morrendo. E o rim também não se regenera. No caso, se eu não tenho anemia, mas eu tenho uma imunossupressão, eu tenho um paciente que está sujeito a infecções secundárias, oportunistas, às vezes infecções leves que a gente trata o animal e o animal não responde. E no caso dos tumores, se o gato desenvolve um linfoma e ele é felve positivo, poxa, se o hemograma dele tá bom, vamos fazer a quimioterapia para o linfoma. Não tem como eu prever o que o paciente que é felve positivo vai desenvolver, porque existem subtipos de vírus, do vírus da felve. Alguns vão causar leucemia, outros linfoma, outros anemia, e tem aqueles gatinhos que acabam tendo mais de um subtipo de vírus, e aí eles acabam manifestando vários sintomas ao mesmo tempo, e aí esse gatinho tem uma menor chance aí de se recuperar. Então, pessoal, eu falei do teste de triagem, o teste ELISA. Existem outros testes que identificam, de repente, se o vírus invadiu a medula óssea, mas isso é o seu veterinário que vai estar, se ele desconfia muito que o animal é positivo e tem, de repente, um ELISA negativo, ele pode se aprofundar em exames aí de biologia molecular para ele diagnosticar qual que seria aí aonde esse vírus pode ter se instalado. Isso, o médico veterinário é quem vai estar direcionando o raciocínio. Mas o que é importante? Testar todos os gatos. E se o seu gato foi de repente testado hoje, mas ele vive dando as voltinhas, tem os gatos amigos por aí, poxa, eu tenho que estar sempre testando esse gato. Testei um gatinho, deu positivo para felve. E aí, como que eu faço?
Existe vacina, a vacina ela é eficaz. No Brasil a gente precisa testar antes de vacinar, porque ao contrário do que eu já ouvi falar por aí, não adianta vacinar animal doente, você não vai estimular a imunidade dele, melhorar a imunidade dele aplicando uma vacina, sendo que ele já tem o próprio vírus para estimular o sistema imune. Você adotou um gatinho, né, ou tem 5 gatinhos em casa, testou, um deu positivo, a gente não sabe de onde veio a infecção, né? Então o indicado é testar todos os gatos e separar, mesmo que eu tenha gatinhos vacinados, separar os positivos dos gatinhos que são negativos. Lembrando que se ela é uma doença de gatos amigos, se eu tenho gatinhos que cada um fica no seu canto, não tem aquela higienização mútua, se eu consigo separar caixa de água, comedouro, caixa de areia e vacinar, claro, diminui o risco da transmissão, mas a gente sabe, né, que nada é 100%. E aí, testar todos os gatinhos, separar e os negativos devem ser vacinados. O esquema de vacinação vai depender do tipo de vacina que o clínico vai estar usando e aí também é o médico veterinário quem decide. Tenho gatinho positivo, o que eu vou fazer para não deixar, né, para melhorar o sistema imune desse gato, diminuir as chances desse gato ficar doente? Basicamente, boa nutrição e evitar o estresse. Então, boa nutrição. Esse gato vai receber uma ração de excelente qualidade. É muito mais fácil eu fazer uma boa ração do que eu ficar suplementando o gato com vitamina, ficar dando vitamina 2, 3 vezes ao dia. Isso é um fator de estresse, a gente sabe que o estresse também leva à imunossupressão. Então, boa alimentação, escolhe uma boa ração, tá? Esquema de vermífugo, antipulga, claro, tudo que possa competir com a atenção do sistema imune, a gente vai estar prevenindo. Então, esses gatinhos, eu vou estar sempre fazendo vermífugo, eu vou continuar fazendo a vacina para as outras doenças, principalmente do complexo respiratório felino, a rinotraqueite, a calicivirose, que seria a quádrupla ou a tríplice. Esses gatos devem ser vacinados. Prevenção e controle de ectoparasitas. Ficar levando o gato ao veterinário de 6 em 6 meses para fazer um exame de sangue para ver se o gato está saudável ou não, isso é um fator de estresse, tem que ser bem ponderado. O seu clínico, e aí no caso, né, como essas doenças são específicas de gato, são doenças que têm várias pegadinhas no diagnóstico, o indicado seria realmente procurar consultar um especialista em felinos. O gato positivo, que o pessoal de repente quer fazer um tratamento contra a anemia ou fazer antivirais, então vamos falar de tratamentos. Se o gato ele desenvolveu uma anemia e essa anemia é porque ele tem uma leucemia, não adianta eu estimular a medula óssea a estar produzindo essas células, porque a medula óssea tem um câncer lá dentro. Então eu estimular uma coisa que não funciona também não resolve. Pode ajudar no início, mas lembrando que o uso dessas medicações, elas são de uso humano. E chega uma hora que o paciente, ele vai criar resistência. O uso de interferon ômega felino, pode ajudar, mas a gente não tem no Brasil. O uso de retrovirais, os retrovirais normalmente usados para tratamento da AIDS humana. São medicações que a gente não consegue comprar, a gente não tem acesso. E eu volto a dizer, se esses pacientes tomarem remédio sem necessidade, é um fator de estresse. Então vamos tentar evitar medicar esses gatinhos de uma forma desnecessária, achando que a gente vai ajudar. Investe numa boa ração, talvez seja o melhor que a gente pode estar fazendo por eles. Os gatinhos que infelizmente desenvolvem, né, os sinais clínicos da leucemia, a gente sabe, não vai ter cura. O objetivo do meu tratamento é oferecer qualidade de vida, deixar esses gatinhos bem. Se esses gatinhos desenvolvem de repente um linfoma e tem condição de fazer o tratamento quimioterápico, vamos fazer o tratamento quimioterápico. Um gato positivo para FeLV, que tem um resfriado, uma pneumonia ou doenças mais graves, vamos
vamos tratar, não é por fato do gato ser positivo que eu vou condenar porque ele deu positivo num teste. O tratamento, é claro, ele vai ser um pouquinho mais longo, esses gatos não vão responder tão bem à terapia, mas eu nunca vou deixar de tratar qualquer doença em um paciente que dê positivo para um retrovírus, seja a AIDS ou seja a leucemia. Lembrando que em casos de anemia, as transfusões elas têm que ser frequentes e a gente sabe que não é tão simples ficar fazendo transfusão de sangue em gato. Lembrar também que o gato que doa sangue, só o teste ELISA não é o suficiente, né? Tem umas pegadinhas aí, a gente tem que tomar cuidado que de repente eu tô fazendo a transfusão de sangue contaminado por um gatinho que já tem a doença. E a prevenção é vacinar os gatinhos que são negativos, evitar, saber o status viral de todos os gatos que eu tenho em casa, evitar as saidinhas, né? Evitar que esses gatinhos saiam para a rua, tenham contato com outros gatos e boa nutrição. Então, pessoal, eu espero que eu tenha tentado esclarecer, é muita informação, tentei dar uma super resumida. Se vocês gostaram desse vídeo e acham que pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas de algum amigo que tem gatinho ou que já teve gatinho que tem ou AIDS ou a leucemia felina, ajuda a compartilhar essa informação. Se você gostou, curte, segue o nosso canal e até a próxima semana que nós vamos falar sobre a AIDS felina.